O século XIII foi um período de intensa atividade religiosa e eclesiástica, marcado por um crescimento significativo da Igreja, mas também por tensões e problemas teológicos que já apontavam para a necessidade de uma profunda reforma, que ocorreria no século XVI. Embora a Igreja tenha consolidado seu poder, especialmente com o fortalecimento do papado, muitos problemas internos e heresias começaram a surgir, revelando a corrupção e a decadência moral que gradualmente levariam à crise da cristandade medieval. Durante o século XIII, a Igreja se expandiu e solidificou a sua autoridade em várias áreas. O período viu um florescimento da teologia, com o surgimento de grandes pensadores e ordens religiosas que tiveram impacto duradouro. Duas das ordens mendicantes mais influentes foram fundadas nesse período: a Ordem dos Franciscanos, por São Francisco de Assis, e a Ordem dos Pregadores, dominicanos. Ambas as ordens buscaram renovar a espiritualidade cristã por meio da pregação, pobreza e vida de devoção. Os franciscanos enfatizavam a simplicidade e a humildade, enquanto os dominicanos focavam no ensino teológico e no combate às heresias. O século XIII também foi marcado pelo apogeu da teologia escolástica, com teólogos como Tomás de Aquino, que teria vivido entre os anos de 1225 a 1274. A Suma Teológica de Tomás de Aquino foi uma obra monumental que tentou harmonizar a fé cristã com a filosofia aristotélica. Embora sua obra tenha influenciado profundamente a Igreja, o pensamento escolástico trouxe desafios para a doutrina bíblica, especialmente no que diz respeito à centralização da autoridade da Igreja, a justificação pela fé e a exaltação dos sacramentos, temas que mais tarde seriam contestados pelos reformadores. Um dos aspectos críticos do fortalecimento da Igreja nesse período foi a criação da Inquisição, inicialmente formada para combater as heresias, como as dos cátaros e valdenses. Essa instituição, no entanto, rapidamente se tornou um símbolo de repressão e controle, perseguindo não apenas hereges, mas também qualquer um que questionasse a autoridade da Igreja. A Inquisição revelava a crescente corrupção e o abuso de poder eclesiástico, um dos motivos que impulsionaria a reforma no século XVI. O século XIII foi um período de grande dinamismo dentro da cristandade, com eventos que moldariam o futuro da Igreja. Embora as cruzadas tivessem começado no século anterior, algumas das últimas campanhas começaram a ocorrer no século XIII. A Quinta Cruzada, no ano de 1217 a 1221, e a Sexta Cruzada, entre os anos de 1228 e 1229, lideradas por Frederico II, tentaram reconquistar territórios perdidos para os muçulmanos no Oriente Médio, mas os resultados foram limitados. Essas campanhas frustradas começaram a questionar a eficácia e a justificativa das cruzadas, além de expor as falhas morais e espirituais daqueles que as lideravam, muitas vezes movidos mais por interesses políticos do que pela fé cristã. Um evento trágico que marcou esse período foi o saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada, no ano de 1204. Os cruzados, em vez de lutar contra os muçulmanos, voltaram-se contra a capital do cristianismo oriental, saqueando a cidade e instaurando um profundo ressentimento entre as igrejas ortodoxas e católica. Esse evento agravou o cisma entre o Oriente e o Ocidente, enfraquecendo a cristandade como um todo. Embora a Igreja parecesse em seu auge de poder e influência, o século XIII também foi um período de desafios teológicos que expuseram as contradições e problemas internos da Igreja.
Um dos problemas centrais foi o crescente controle centralizado do papado sobre a Igreja. O poder absoluto do Papa, junto com a corrupção moral e espiritual por parte de muitos membros do clero, criou um abismo entre o ensino bíblico e as práticas da fé cristã. A venda de indulgências, a veneração dos santos e a dependência em rituais e sacramentos para a salvação eram práticas amplamente criticadas pelos primeiros reformadores, que viam nelas uma distorção da simplicidade do Evangelho. A Igreja estava profundamente envolvida em questões temporais e políticas, o que causou uma crescente secularização do clero. Abusos como a simonia e o nepotismo e o luxo excessivo do alto clero estavam em forte contraste com as mensagens cristãs de humildade e serviço. Essas práticas foram um dos principais fatores que impulsionariam os movimentos reformistas no século XVI. As heresias continuaram a surgir durante o século XIII, como reflexo do descontentamento com a corrupção e as distorções doutrinárias da Igreja. Uma das heresias mais significativas desse período foi o catarismo, ou albigencianismo, que defendia uma visão dualista da realidade, acreditando que o mundo material era obra de um Deus maligno e o mundo espiritual era governado por um Deus bom. Os cátaros rejeitavam os sacramentos da Igreja e viam o clero como corrupto. Essa heresia foi suprimida brutalmente pela Igreja, resultando na chamada Cruzada Albigense, ocorrida entre os anos de 1209 a 1229 e na Inquisição. Outro movimento importante foi o dos valdenses, fundado por Pedro Valdo. Os valdenses pregavam a vida de simplicidade, pobreza e leitura das Escrituras, criticando a opulência do clero. Embora inicialmente não fossem heréticos, a Igreja os excomungou e os perseguiu. Os valdenses, com seu foco nas Escrituras, foram precursores de ideias reformistas que floresceriam mais tarde, alinhadas ao movimento protestante do século XVI. Enquanto o papado se fortalecia, havia sinais de uma crescente insatisfação com a Igreja institucional. O surgimento de movimentos de renovação espiritual como os valdenses e os franciscanos mostrava a fome por uma espiritualidade mais autêntica e bíblica. Embora muitas dessas reformas tenham sido absolvidas pela Igreja, os fundamentos de uma crítica mais profunda já estavam lançados. Além disso, figuras como John Wycliffe no século XIV, inspirados por críticas teológicas às práticas corruptas do século XIII, desafiariam a autoridade papal e clamariam por um retorno às Escrituras como a única fonte de autoridade para a fé e a prática cristã. O século XIII foi um período de expansão e consolidação da Igreja, mas também de decadência espiritual e teológica. Embora houvesse movimentos de renovação e crescimento, os abusos do poder papal, a corrupção moral e as perseguições de dissidentes prepararam o terreno para os questionamentos mais profundos que levariam a uma reforma protestante. As heresias e reformas internas deste período já indicavam uma insatisfação com o estado da Igreja, e esses descontentamentos fomentariam até explodir no século XVI com a reforma liderada por figuras como Lutero e Calvino, que buscariam restaurar a pureza do Evangelho e a autoridade das Escrituras.